Hoje você vai ter a oportunidade de participar de um debate sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro, sobre a questão do coronavírus e da responsabilidade por quem espalhou essa doença no mundo inteiro. Há quem diga que é a China, outros dizem que não. A China se defende. No final das contas, Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Muito bem, minha gente, hoje você vai ficar com Roberto Vitaliano, Leonardo Fiade e Jackson Vasconcelos, três homens que conhecem profundamente a política do Rio de Janeiro. E é por isso que, neste momento, nós estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV. Fique conosco. Nós hoje vamos conversar sobre a influência da China no Brasil. A sugestão é do Roberto Vitaliano, eu aceitei a sugestão imediatamente, porque entendo que é um assunto que nós devemos discutir na pior ou na melhor das hipóteses para saber onde é que nós estamos pisando. E aí vamos falar de coronavírus, de vacina, de luta corporal entre os poderes, vamos falar de Supremo Tribunal Federal, vamos falar de governadores subservientes à China, de ministros e até vice-presidente da República. Roberto Vitaliano, você, se fosse soldado raso, bateria continências para a China, como estão batendo continência para a China os nossos ministros, vice-presidentes, governadores, etc, etc, etc? Ronaldo, uma alegria novamente participar aqui do programa, né? Com o Fiade. A honra é nossa. Com o Jackson, enfim. A alegria é sempre grande, né? A gente sempre melhora um pouco os nossos conhecimentos, enfim, amadurecemos também nossas opiniões sobre uma infinidade de assuntos importantes, né, do ponto de vista pessoal, social e para a cidade, para o Estado e para o país. Ô, Ronaldo, realmente é uma preocupação que a gente vê que a China vem fazendo no mundo, e agora a gente também observa a atuação da China aqui no nosso país, né? Quando se fala, por exemplo, nesse leilão do 5G, se critica o Brasil e até o presidente, que oferece algumas dificuldades para isso, como se nós fôssemos atrasados e tal. Eu acho que o risco de nós entrarmos no 5G chinês é exatamente o nosso atraso. Veja você que nos Estados Unidos eles estão vedados, na Inglaterra eles estão vedados, na Índia eles estão vedados, na Austrália eles estão vedados, e no mais uma infinidade de países, porque percebem o risco que é um país autoritário, dirigido por um regime, um partido comunista, quer dizer, ter acesso a essas informações que são facilmente manipuláveis e podem ser usadas das maneiras mais imprevisíveis. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente viu quando o deputado federal, filho do presidente, fez uma manifestação contra a China, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado pediram desculpa ao governo chinês. Eu acho que isso foi um ato de subserviência, absolutamente inexplicável. A gente verifica a China comprando terras aqui no Brasil, em áreas produtivas, não é isso? A infraestrutura do mundo inteiro começa a ficar na mão da China. A China tem construído ilhas artificiais no Mar da China, cercando em áreas, em territórios marítimos de outros países, usando da sua força absoluta para intimidar esses países e fazer isso na marra e no peito, né? E agora, Ronaldo, eu fiquei mais impressionado com o seguinte: quando a gente vê o governador de São Paulo, Dória, eu acho que a vacina chinesa, nós temos que aceitar todas elas, né? É uma cilada que nós caímos e nós temos que ter resiliência. Olha, nós sabemos que isso foi armado, mas nós vamos comprar a vacina de vocês, não é? A China, quando estourou no mundo inteiro essa pandemia, ela tinha estoques de respiradores, tinha estoque de máscaras, tinha estoque de todos os insumos necessários para tratar da doença, enfim, ela estava preparada. E a pandemia não está na China, mas está nos Estados Unidos e está no resto do mundo. Talvez também não tanto na África. Então, essa situação... Roberto, será que não está na China, Roberto? Ou será que a China não informa o que se passa por ali? Não. Talvez até pelo autoritarismo deles, que não dá transparência às decisões e à situação do próprio país, esteja não permitindo que a gente saiba o que está acontecendo. Mas o detalhe agora, Ronaldo, o que me impressionou, eu tenho pensado desde que isso chegou à minha percepção, é o seguinte: o Eduardo Paes, em quem eu votei,
No primeiro turno eu votei na Marta Rocha, no segundo turno eu votei nele. Até discuti, aí defendi a administração dele, contra a opinião do Jackson, né, e do nosso outro parceiro também. O Eduardo Paes é empregado de uma multinacional chinesa. Possivelmente ele está licenciado. E quem está dizendo isso não sou eu, não. Tem o vídeo dele falando isso, que a China é um país sensacional e que ele foi convidado, que ele soube do emprego pelo prefeito de Nova York, Bloomberg, ex-prefeito, e foi lá, submeteu a um teste e tal, foi entrevistado e foi aceito para dirigir essa multinacional que fabrica baterias para telefone celular e também fabrica carros a bateria, e que está entrando agora na América do Sul, e ele seria o dirigente dessa empresa para a América do Sul. Pois bem, ele então ou era empregado de uma multinacional chinesa. Ora, e sempre foi um promissor futuro, na época em que foi contratado, prefeito do Rio de Janeiro. Eu até falei aqui, fui bombardeado, que se ele fizer uma boa administração no Rio, ele passa a se cacifar, inclusive, para ser possivelmente presidente da República. Pois bem, agora a gente vai em São Paulo, né? Que o Dória parece até aquele... O Paulo Gracindo, como era o nome daquele prefeito lá de... Sucupira. Sucupira. De Sucupira. Enquanto o Paulo Gracindo, como aquele personagem que iria inaugurar o cemitério, parece que ele quer distribuir, né, e oferecer a vacina chinesa. Aí eu pergunto, essa simpatia vai até onde? Há envolvimento, não há envolvimento? Será que é leviano levantar essas questões? O vice-presidente, a quem eu tenho uma admiração extraordinária, eu já disse o seguinte: o Mourão pode ser secretário da ONU, pode ser papa, pode ser qualquer coisa que ele é preparado. Ele só não é preparado para ser vice-presidente da República, porque ele, às vezes, dá opinião absolutamente contrária àquelas que o presidente emite, né? Enfim, também diz que é a favor do leilão dos 5G que os chineses entrem. O problema não é tão simples assim. O problema é que o 5G vai permitir realmente controlar as pessoas. Como nós, de certa maneira, já somos controlados pelo Face, pelo Zap, eles sabem tudo, eles sabem o que a gente quer comprar. Agora, isso sendo sabido por empresas privadas, por um governo como o dos Estados Unidos, que nós não queremos que mande aqui, mas, de qualquer maneira, que ele é uma democracia. Não é? É diferente. Roberto, espera um minutinho só, Roberto. Tem aí uns 3 ou 4 internautas que estão nos acompanhando, dizendo que você está espalhando fake news. Eu vou só pedir a eles que escrevam aqui qual é a fake news que o Roberto espalhou para ele poder se defender. Roberto, continua, por favor. Então, quer dizer, com relação ao Eduardo Paes ser empresário, ser empregado de uma empresa multinacional chinesa, é o depoimento dele. Não sou eu que estou falando, ele é que falou. Não, mas continua com o teu raciocínio, cara. Tudo bem. Deixa esses nossos companheiros dizerem o que eles acham que é fake news. Deixa eles falarem o que eles acham. Roberto, por favor. Oi. Deixa eles dizerem o que eles acham que é fake news, para você dizer o que você pensa. Continua com o teu raciocínio. Então, o que eu vejo é isso. O vice-presidente acha que é natural a China participar do 5G. Eu acho que está faltando uma visão mais apurada em relação a isso. Não é? É uma situação muito complicada. Os portos dos países africanos estão sendo comprados pela China. Né? A China, eu imagino o seguinte: se amanhã ou depois, né, o Estado de São Paulo resolve, numa briga com que, aliás, já tentou em 1932, fazer a separação do país, por conta da vacina chinesa, não é? Existe uma briga aqui entre nós, né? O governo federal resolve fazer uma intervenção em São Paulo. O governador Dória declara a independência do Estado de São Paulo e pede ajuda internacional. O que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela. E coloca a atuação dele desesperada, né, em favor dessa vacina chinesa. Por que vacina chinesa? Porque acusam, por exemplo, o presidente, e eu não sou Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro, votei contra o PT, contra a corrupção. Então, eu estou argumentando pelo denodo do governador de São Paulo em defender a vacina chinesa. Pois bem, o Bolsonaro é acusado de defender a vacina inglesa, de Oxford, tá certo? E ninguém acha normal. Por que ele também não quer comprar todas as outras vacinas? Por que ele fechou de uma maneira radical com a vacina chinesa?
Quer dizer, o argumento que serve para um deve servir para outro. Então, eu acho que a vacina chinesa é a menos indicada para o nosso país, sob um ponto de vista ético, sob um ponto de vista ideológico, sob um ponto de vista de uma visão democrática do relacionamento que o país deve ter com outros países. Nós devemos nos identificar com países que pensam como nós, países que defendem a liberdade religiosa, países, enfim, que respeitam a individualidade e a liberdade individual. Isso é que eu acho que deve ser. Quando a gente defende dessa maneira uma vacina chinesa, né? Tudo bem, se ele defende a chinesa, então defenda a Pfizer, defende a da Moderna, defende a de Oxford, defende a Sinopharm, sei lá, todas elas. Então é isso aí. E, finalmente, com relação ao presidente Mourão, que eu tenho uma admiração, acho um homem, talvez, hoje, no nosso país, talvez seja o brasileiro mais bem preparado para dirigir o país, enfim, eu já disse, acho até que ele podia ser secretário da ONU até o Papa. Agora, quando ele defende esse leilão da vacina chinesa, eu acho que eu não estou acusando ninguém de má fé. Eles podem estar sendo iludidos, como grande parte mas quando eu começo a ver os políticos promissores, alguns com força possível, futura de serem governadores e até presidente da República, vinculados à China dessa maneira, com essa simpatia pela China, que eu acho excessiva, eu realmente fico muito preocupado. E fico preocupado principalmente pelas minhas filhas e pelas minhas netas. Bom, eu assino tudo que você falou embaixo. Jackson Vasconcelos, o que você pensa do que acaba de levantar o nosso queridíssimo Roberto Vitaliano? O Roberto tem razão nisso, na preocupação dele, mas a China hoje substitui na cabeça dessas pessoas a Cuba, a Havana. Quem não se lembra disso? Era charme. Mas vem cá, o Dória é comunista? O Dória acredita no regime chinês? Ele não é questão de ser comunista, Ronaldo. Esses caras são todos da esquerda. A configuração ideológica é a mesma. Eles acham charmoso. A esquerda sempre achou charmoso o regime ditatorial porque não vive nele. Eu me lembro, eu estava começando a minha vida profissional no Congresso Nacional e os deputados era um negócio de louco, todo mundo queria Cuba, todo mundo achava Cuba maravilhoso, os artistas brasileiros iam para Cuba, o povo se ralando todo lá e eles fazendo de Cuba um troféu. Estão fazendo agora com a China. O problema da China ser mais perigoso é pela grana que a China tem, pelo tamanho que ela tem, pela projeção que ela tem, economia muito forte, ela abriu na economia e fechou cada vez mais o regime político. Olha só, um dos nossos internautas escreveu aqui, eu esqueci o nome dele, eu peço desculpas, eu não sei se é Marco ou Pedro, que se a vacina da China for boa, por que a gente não vai tomar? Eu acho que deve tomar, sim. Eu não digo que não deve tomar. Eu só estou dizendo que o Bolsonaro é acusado de ter escolhido a vacina de Oxford. É Murilo, o nome dele é Murilo. O nome do rapaz é Murilo Feitosa. Tomar a vacina, lógico que tem que tomar. Eu já assisti uma entrevista do Dória, onde ele se declara a China em todos os níveis. Isso é verdade porque eu vi, saindo da boca dele. Não adianta vir aqui dizer que não é verdade porque eu vi. Eu vi e ouvi ele dizendo claramente os atributos chineses que agradam a ele e que fazem com que ele se volte, de uma certa maneira, em direção à China. A questão do Dória manda ele morar lá, é assim que se funciona. A questão da vacina é uma outra questão, podia vir da China, podia vir de qualquer lugar, a gente consome produtos chineses, consome produtos americanos, europeus, isso não é... A questão fundamental não é essa. O que me chama a atenção nessa questão da vacina é a politização dessa loucura. O Brasil, a única função que o Estado tem nessa questão é receber as vacinas, testar a vacina, garantir à população brasileira que a vacina é segura e distribuir a vacina. Só que o Estado brasileiro não consegue fazer isso sem fazer confusão. Estão fazendo uma confusão dos infernos, uma discussão política, Dória disputando com governadores dizendo que não é assim. Cara, e a população cada vez mais assustada, cada vez mais atemorizada, quando a função do Estado não era estar brigando. Vacina é coisa simples, pô. Vai lá, testa, funcionou, não tem risco para o povo brasileiro. Diz assim, amigo, já temos a vacina, se você quiser, vai lá e se vacina. E ponto. Mas eles não fazem isso. A questão maior da China é esse charme que a esquerda brasileira sempre teve por esses países de forte ditadura. Venezuela, Cuba, eles sempre acham que aquilo lá é maravilhoso. A China é igual. Pergunta o que seria do Dória se ele vivesse na China, se ele estava governando algum canto daquela cidade. Ele estava carregando tijolo nas costas, como escravo chinês.
Então a questão é essa, eles acham isso um charme danado, eles gostam disso. Eu vi isso acontecer com relação a Cuba, Venezuela, quem não se lembra, Hugo Chávez era o negócio do outro mundo e tal. A verdade é o seguinte, é duro ser brasileiro e democrata ao mesmo tempo, né? Porque aqui as pessoas, a elite política no Brasil, ela tem muito o vício de adorar os regimes autoritários, mas nunca vão para lá. Quando saem do poder, eles fogem para outros lugares. Você não conhece exílio em Cuba, não conhece exílio na China, você conhece na França, você conhece na Inglaterra, você conhece na Alemanha, conhece exílio nos Estados Unidos. A esquerda é isso. Eu acho que o Roberto tem razão na preocupação dele, essa onda que está se fazendo com a China. Agora, Roberto, isso já vem de muito tempo, virou 32 páginas na Veja uma vez, virou 41 páginas na Exame. É a China que é o sucesso, a China é isso. Tem um filme do Barack Obama e da Michelle, que é a Fábrica Americana, que quem não assistiu devia assistir, que mostra quando os chineses compram uma fábrica de automóvel em Detroit, nos Estados Unidos, e o conflito de cultura. E ali é muito interessante ver como é que os chineses... E é um documentário, é um fato real. Você vê a cultura de quem tem liberdade, você vê a dificuldade. Eles chegam e compram uma fábrica que estava fechada. E muita gente foi desempregada. Aí, quando eles abriram a fábrica, todo mundo veio trabalhar na fábrica, feliz da vida. Você vê o documentário, o nego elogiando. Aí começou o dia a dia da fábrica. Os coitados dos chineses que vieram trabalhar, trabalham 24 horas, não tem férias, não tem coisa alguma e tal. Os americanos não estão acostumados a isso. O americano está acostumado a discutir, a debater, a dizer, está errado, não pode ser assim. Aí você vai vendo, nesse filme, é um documentário da Netflix, você vai vendo um choque de cultura entre um povo que tem uma cultura democrática, que tem uma cultura de liberdade de expressão, e chineses que são altamente autoritários e ditatoriais. Estamos, então, finalizando o primeiro bloco de Menorá na TV, nesse debate profundo e quente que leva você a raciocinar sobre o que está acontecendo no Rio, no Brasil e no mundo. Estamos, então, dando início ao segundo bloco de Menorá na TV, num debate interessantíssimo sobre a política do Rio de Janeiro e também sobre uma série de outros temas. Nos acompanhe. Ô, Leonardo Fiade, qual é a tua opinião, meu querido? Para a gente lembrar, quando houve a cortina de ferro e praticamente a separação do mundo oriental comunista... O mundo da Europa Oriental com a Europa Ocidental e a América Latina. Europa Oriental e Europa Ocidental, a América Latina, China, e o Ocidente capitalista... Muito se dizia, né, e muitos defendiam a tese de que o antídoto para os regimes totalitários comunistas seria a abertura econômica, né? Então seria um pouco de liberalismo econômico que aquilo acabaria levando como que por sequência, né, como uma corrente, ao liberalismo político. E que foi exatamente o inverso que aconteceu. Né, o Muro de Berlim caiu e a então União Soviética ela quebrou e ela se esfacelou porque ela não conseguiu, ela foi fechada economicamente e ela acabou quebrando, inclusive na corrida armamentista com os Estados Unidos, com Reagan, etc. E a China, que foi o país que abriu economicamente, o que aconteceu? O regime político se endureceu e se fortaleceu, porque a situação das pessoas começou, claro, você abre economicamente, né, aquele negócio de economia 100% centralizada é uma coisa, obviamente, que não existe, não pode dar certo nunca, né, como todo mundo hoje sabe ou deveria saber. Então a China abriu e hoje ela tem uma economia pujante, comparado ao que era antigamente, e um regime muito fechado. E uma coisa que é pior, um regime totalitário, e assim, é uma economia aberta em termos relativos, né, porque tudo ali, ou quase tudo, é controlado direto ou indiretamente pelo Partido Comunista. Então, achar que ali há, de fato, um livre mercado, como a gente defende aqui, não é, tudo mal bem. E aí tem um problema adicional. Nenhum país autoritário ou totalitário
do mundo, das épocas anteriores, esses governos eles não tinham os instrumentos que hoje se tem de controle social. Né? Era muito difícil um ditador de um país grande, controlar tudo que a população fazia, né? Era só na base da porrada. Mas hoje a coisa complica, porque a dissidência é facilmente esmagada quando você tem um controle quase 100% por meio de reconhecimento facial, né? Na China, isso aí não é fake news, isso aí já saiu em grandes jornais aqui. A China hoje ela tem um esquema de pontos que ela classifica os cidadãos de acordo com a maior ou menor adesão desses cidadãos ao sistema e ao governo, e quem é mais aderente tem alguns privilégios e tal, e quem não é vai se transformando num pária. A China tem quase um campo de concentração, na parte que tem os muçulmanos lá, os uigures, isso aí também podem pesquisar aí da Google e tal, que eles levam a ferro e fogo. Então é uma coisa, eu acho que virou uma potência também econômica, totalitária, e com instrumentos tecnológicos de controle social que nunca nenhum ditador já teve. Então, assim, não é questão de teoria da conspiração. A China é uma coisa que deve ser uma fonte de preocupação, sim. É claro que quando muita gente começa a fazer começa a fazer teorias da conspiração, isso acaba embaralhando o assunto, que é um assunto sério e que deve ser levado a sério. É um país que não respeita direitos humanos, né? Então, até nisso, é uma questão estranha. A gente tem a ONU, que é uma entidade supranacional. Claro que é importante os países mais fortes estarem no Conselho de Segurança para evitarem um cataclismo, uma guerra, uma coisa assim, né? Agora, uma entidade supranacional que países que não respeitam nada de direitos humanos têm assento no Comitê de Direitos Humanos, por exemplo, que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma questão... Você está falando da ONU, né? Estou falando da ONU. Então, assim, existe uma preocupação de até onde isso pode ir, tá? Eu não vou entrar na questão do 5G aqui, porque eu não sou técnico, eu não sei até que ponto pode haver algum tipo de espionagem e tal. Agora, se houver chance, não duvidem que governos... É o que governos totalitários fazem, até governos democratas fazem. Lembra da época do Obama com a Dilma? Imagina isso num país que você pode ter um Wikileaks, que isso aí pode virar público, isso pode prejudicar a reputação do governante. Imagina num país totalmente fechado, né? Que não tem imprensa, não tem imprensa livre. Então a coisa, realmente o buraco é mais embaixo. E aí, claro, uma população de 1 bilhão e, 700 milhões de pessoas, a China se inseriu no mercado globalizado, e hoje, realmente, é muito difícil você romper com a China economicamente, porque a China tornou-se um parceiro comercial importante, não só para o Brasil, para os Estados Unidos, para muitos outros países. É um mercado gigantesco. Mas isso não quer dizer que não se deva prestar atenção e que não se deva estabelecer uma linha que aquilo daqui não pode cruzar. Por exemplo, o Roberto acho que se referiu a esse evento que eu até discordo, eu não gosto dele, acho um moleque aqui, o Eduardo Bolsonaro, né, que falou aquele negócio da China. Eu acho que ele não é igual a um outro deputado, porque ele é filho do presidente, ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Então, acho que é uma besteira ele, Eduardo, falar esse tipo de coisa. Mas vamos supor que outro parlamentar fale qualquer coisa sobre a China, manifeste uma preocupação, enfim. E aí vem o embaixador chinês no Brasil, por meio do Twitter, ameaçar um deputado brasileiro. Então, peraí, ir longe demais, porque... E tem Twitter na China? Eu posso lá, o embaixador brasileiro pode reclamar do regime lá chinês ou de alguma coisa lá? Então eu vejo esse fortalecimento... Agora, peraí, Leonardo, o que foi que o Itamaraty disse dessa interferência? O Itamaraty acho que soltou uma nota, se não me engano, o Ronaldo, mas não estou lembrado. Mas assim, soltou uma nota, mas não se desculpou, não. Não, e assim, o Itamaraty... foi o Alcolumbre e o Rodrigo Maia. Sim, e eu li numa notinha... desculpa. E eu li uma notinha que esse embaixador, eu não sei se é verdade, mas que esse embaixador, o governo teria proibido
os membros do executivo de recebê-lo, né? Mas assim, então nesse contexto quis desenhar. Mas o que um país que está insatisfeito com a diplomacia do outro país tem que fazer é chamar o embaixador desse país e mandar ele embora para casa. É isso, trocar o embaixador, porque. Mas alguém fez isso? Não, acho que o Brasil disse lá para a China que não quer esse cara aqui? Formalmente, que eu saiba, não. Ele reclamou. Então vai prevalecer a palavra do cara, do chinês. Mas o que eu estou querendo colocar nesse aspecto maior é que o assunto China, quando uma potência, agora econômica também, totalitária e bélica como a China, começa a adquirir essa proporção, é claro que deve ser um sinal de alerta para o mundo todo. Eu nem vou entrar no caso. Leonardo, há 2 semanas ou 3, eu denunciei aqui, quer dizer, denunciei não porque o fato é público, não, eu só chamei atenção para o nosso grupo de palestrantes, talvez um de vocês estivesse aqui no dia, de que a China havia comprado o sistema de eletricidade da cidade de Campinas, que é o que eu sei. Eu vi a composição da diretoria dessa instituição campinense de eletricidade. O presidente, o vice-presidente, o diretor financeiro são todos chineses. Como é que pode isso? Sim. Eu não sei. Mas amanhã os caras vão apagar a nossa luz aqui? Mas aí está sujeito à regulação, e aí eu espero que se qualquer erro e qualquer falha eles sejam colocados para fora, ou haja o problema é eles não aceitarem a nossa regulação. Mas, esse enfim, é o problema. Mas a questão, e aí indo para a questão rapidamente, só para terminar a questão do Covid, etc., a gente sabe que houve, no começo da disseminação do vírus, houve ali uma falha eles esconderam a informação, ou pelo menos a província escondeu a informação. Não dá para bater o martelo dos números de lá, a gente não, é uma coisa que está controlada pelo partido, a gente não consegue acreditar. E assim, a questão da vacina, eu acho o seguinte, é isso, se ela for aprovada, ok, a gente não vai brigar com a vacina. Mas quem é que vai aprovar? Você, eu? Não, quem vai aprovar? A Anvisa, que é o órgão regulador. Agora, outro dia, a Anvisa esteve na China visitando a fábrica de insumos, não da Coronavac, da vacina inglesa, uma outra vacina dessa, se não me engano, a inglesa. Então, os insumos das outras vacinas, a inglesa, são produzidos na China também. Então, eu acho um pouco ficar a vacina chinesa, porque as coisas vêm da China. A gente chegou nesse ponto de dependência, então não adianta muito lutar contra a realidade. O que eu acho, e que já está acontecendo, tem vários países que estão em pendengas gigantes com a China. A Austrália está com algumas pendengas com a China. Você tem agora a questão de Hong Kong, que foi devolvido e realmente eles estão abraçando ali, transformando aquilo ali, que era um lugar super livre, num lugar, né, obviamente, sob domínio chinês, continental, sob um lugar totalitário também. E tudo na mão grande. Era um acordo que existia, mas assim, então alguns países estão batendo, e até países que você não vai, a Austrália tem algum problema, tem uns países nórdicos também que estão batendo contra a China, não me lembro agora se é Dinamarca, Noruega. Então existe uma preocupação mundial com essa questão desse poderio todo chinês, e agora, a gente não deve, que eu acho que a gente tem que ter em mente isso aí, mas deve tomar muito cuidado com muita coisa que a gente fala, para a gente não... Tem um assunto importante realmente a ser tratado, mas que a gente não pode misturar com outras coisas para não parecer que é sinofobia ou xenofobia, ou que a gente não gosta de... Não é isso. É um problema realmente geopolítico e que, obviamente, todos os diplomatas, todos os países sérios estão de olho, e a gente tem que estar de olho também. Roberto Vitaliano, eu entendo que nós não podemos levar adiante nenhum programa de debate sobre política brasileira sem analisarmos o que aconteceu na última reunião plenária do Supremo Tribunal Federal a respeito da recondução de Nhonho e Batoré às suas posições anteriores, na medida em que os dois estão terminando o mandato e não podem se reeleger, porque assim reza a Constituição Federal. Todos nós imaginamos que o Supremo Tribunal Federal iria arriar as calças para o Poder Legislativo e especialmente para esses dois membros, e o que aconteceu foi que, muito pelo contrário, o Supremo Tribunal Federal não arriou as calças e botou o pau em cima da mesa.
Ô, Ronaldo, me parece que o Supremo está dividido nesse exato momento, né? Eu tenho grande esperança na presidência do Fux. Na minha opinião, eu acho que o Fux é um divisor de águas do Supremo Tribunal Federal. É evidente que seria uma violência à Constituição se eles aceitassem a recondução do Maia e do Alcolumbre. Tá? Mas os 5 que votaram dessa maneira estão ameaçando o Fux. Pelo menos assim diz a imprensa. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Porque o Fux também não veio a público para informar. Eu acho que nem deve fazer isso, porque isso é uma questão interna corporis, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ficaria muito mais vulnerável se essa luta interna transbordasse para o público em geral. Agora, entendo que o Fux, que eu conheço mais ou menos de perto como jurista, como autor de livros, como juiz, como sujeito preparado, profundamente sensível às questões sociais, enfim, eu acredito que ele vai mudar o rumo do Supremo Tribunal Federal. Ficou muito claro, né, que a decisão seria política, né? Eles, inclusive, falaram que havia um arranjo para decidir de uma forma tal que ia permitir a reeleição, e parece que o Fux, o Barroso, o Marco Aurélio não, né? E as duas ministras resolveram colocar o trem, né? o carro novamente na trilha certa. Eu acredito que isso vai mudar. O Supremo Tribunal estava brincando com fogo. Eu acho que cada decisão que ele tomava ao arrepio da Constituição, ele aumentava a resistência a ele. Assim como ele vulnera a Constituição, um poder maior, sob o ponto de vista material, físico, também pode acontecer. Por exemplo, o deputado Roberto Jefferson defende o que eu acho que não é constitucional, a constitucionalidade do Exército funcionar como poder moderador. Pois bem, se o Supremo Tribunal Federal rasga a Constituição, e aí eu não concordo que o artigo 142 dê ao Exército esse poder. Mas, no entanto, se o Supremo não cumpre a Constituição, o Exército ou o Executivo também, de repente, pode resolver não cumprir. Então, eu acho que chegou no limite, né? Eu acho que o Supremo tem que voltar a ter tranquilidade, deixar de ser desfuncional. O Supremo tem sido disfuncional, né? Eu acho que, com razão, o ministro Fux colocou que isso começou exatamente na medida em que o Legislativo, os deputados, os senadores, sempre que não conseguiam ganhar uma votação no Senado, no Congresso ou na Câmara, levavam a questão para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo acabou, né? É igual o problema da milícia, né? O que aconteceu com a milícia? A milícia começou com policiais, dando chega para lá no pequeno traficante e tal, dando a tranquilidade ao lugar. Na medida em que a mãe do garoto, que começou a fazer besteira, procurava um miliciano, olha, dá um jeito no meu filho, ele está saindo da linha. O miliciano chamava o garoto, dava um aperto nele, ele entrava na linha e ele começava a sentir o sabor do poder comunitário, né? Além do poder comunitário, ele tinha o poder das armas. Isso foi se alargando, foi transbordando, e aí veio para o gás, veio para o transporte de van, enfim, e aí é o que a gente está vivendo aqui hoje. A mesma coisa aconteceu com o Supremo Tribunal Federal, mudando, evidentemente, o que tem que ser mudado, né? E colocando isso num plano diferente. Mas o Legislativo passou a levar tudo para o Supremo. O Supremo pegou o gostinho, né? Primeiro as câmaras e o plenário, e posteriormente, individualmente, eles começaram a mandar prender, a mandar, enfim, a não permitir nomeação de cargos que eram exclusivamente competência do presidente da República. Então, eu acho o seguinte, Ronaldo, eu acho que o Supremo deu um freio de arrumação, eu acredito que o Fux tem consciência disso, é uma pessoa muito preparada do seu ponto de vista jurídico, culturalmente também, discutivelmente, muito sensível, né, às questões sociais. Eu acho que o Supremo vai voltar à tradição de respeitar a Constituição, que essa é, no final das contas, a função dele. Estamos, então, encerrando o segundo bloco de Menorá na TV. Fique conosco e participe do terceiro e último bloco, porque o debate vem quente e está fervendo. Estamos, então, dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV com Roberto Vitaliano, Leonardo Fiade e Jackson Vasconcelos. Participe conosco desse debate. Vale a pena.
Meu querido Jackson Vasconcelos, tudo isso que o Roberto disse que começou com a insatisfação de deputados que se sentiam ultrapassados nas suas vontades e que recorriam ao Supremo, eu só quero lembrar que tudo isso começou e foi o primeiro choque que todos nós tomamos quando o ministro-presidente Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal à época, sentou-se com o Renan Calheiros no impeachment da Dilma Rousseff e decidiram que ela iria conservar os seus direitos políticos contra o que está escrito na letra da Constituição Federal. Foi aí que começou a bagunça. Mas você tem a palavra, Jackson. São coisas importantes. Existem duas obras muito interessantes sobre o Supremo, uma que trata do Supremo antes da democratização, na época dos generais, que é Tanques e Togas, Felipe Recondo, que é uma obra-prima que conta como é que funcionava o Supremo e funcionou o Supremo naquela época. E depois ele fez um outro livro chamado Os 11, onde ele fala sobre cada um dos ministros, de como é que eles agem, e ele mostra claramente que há muito pouca mudança de comportamento entre esses dois períodos da história. Porque a tendência, eu não diria nem natural, mas há uma tendência do juiz, de quem está com a toga, se achar mais poderoso, efetivamente, do que o resto da sociedade. Isso é quase cultura. Então, a primeira questão do Supremo é essa. Outra questão que fortalece muito o Supremo é a subjetividade da lei. Isso também fortaleceu muito o Poder Judiciário no Brasil. O Congresso Nacional, que é quem legisla, ele faz uma legislação subjetiva demais e confusa, porque tenta agradar todo mundo na mesma lei, tenta organizar isso. Aí você empurra o cumprimento da lei para o intérprete, que o Poder Judiciário finda se transformando em intérprete da lei. E acontece isso. A partir do momento que se torna intérprete da lei, começa a interpretar do jeito que quer. Aí é o caso que você falou sobre a Dilma, e que a Constituição é muito clara sobre a inelegibilidade, no caso de impeachment. O Lewandowski, junto com o Renan, fazem uma leitura diferente de um texto impossível de ler, era igualzinho a esse agora da reeleição. Eles fazem uma releitura, organizam uma saída política para o impeachment, né? E, felizmente, o povo brasileiro resolveu nas urnas a inelegibilidade da Dilma, porque, afinal de contas, ela perdeu a eleição lá em Minas. E tal. Terceiro lugar, eu acho, não foi nem... Foi terceiro lugar. O povo deu a resposta que tinha que dar. Agora, é muito difícil. Aí vem um caso, Ronaldo, que eu gosto de chamar sempre a atenção, o Roberto vai me ajudar muito. O grande problema disso é a insegurança jurídica. Porque um país, ele precisa, nós todos, cidadãos, precisamos de ter segurança daquilo que a gente está fazendo. Ô, Jackson. Se você olha a lei diz assim, é azul, e você faz azul, e depois o Supremo vem e diz assim, não, é meio azul e meio verde, isso quebra a estrutura de segurança jurídica. Fala lá, Roberto. Olha aqui, o sistema jurídico brasileiro oferece muito mais segurança do que, por exemplo, o sistema jurídico norte-americano ou inglês. Lá eles se baseiam no costume. Existem casos antecedentes que normalmente balizam as decisões. Aqui ninguém é obrigado a fazer nada que não esteja na lei. Não é obrigado a fazer ou deixar de fazer. A lei pode ser confusa. Por isso é que existe a Constituição. Por isso é que o Supremo interpreta a Constituição. Quando a lei ela confronta com a Constituição, ela é inconstitucional. Quer dizer, esse é o papel do Supremo, entendeu? E a Constituição, ela pode ter alguma dificuldade de interpretação, mas essas questões, ela é muito clara. A lei não pode, de forma nenhuma, contrariar a Constituição. Né? Então, quer dizer, o papel do Supremo é exatamente esse, é ser o intérprete da Constituição. A função da lei, a lei é funcional, a função dela é cumprir o que a Constituição determina. É isso que dá segurança jurídica. Agora, quando eles resolvem interpretar a lei sob o ponto de vista circunstancial, político, negociações, aí acabou. Quando o juiz começa a ter ideologia de direita, de esquerda, é lógico que ele é um ser humano, eu acredito que tem alguns lá que até torçam para o Flamengo, né? Para o Vasco também, enfim.
Então, é um ser humano. Eles não pensam igualzinho. Mas existe uma certa coerência, eles teriam uma certa facilidade a partir da Constituição. Tudo tem que ser constitucional. É aí que eu digo. Roberto, o pessoal do Supremo torce pelo Flamengo. Quem torce pelo Vasco é a turma da segunda instância. Olha aqui. Então está explicado. Pronto, eu não falo mais nada. Está explicado. Explicou toda essa confusão. Mas só com a minha explicado, Ronaldo. Você é um gênio. Com a minha curiosidade aqui, porque eu sou mais curioso nesse campo do que outra coisa, a questão muito clara que eu chamo de segurança jurídica, você tem razão, né? Eu estava lá na Constituinte, na época, não com mandato, mas fui funcionar como assessor do governo. Eu estava no Banco do Brasil na época e estava assessorando o Banco do Brasil no acompanhamento da Constituinte. Você falou uma coisa que é a pura verdade. A Constituição ela é muito clara, porque ela foi feita por um conjunto de pessoas, não pelos congressistas, mas pelo país inteiro. Quem viveu a Constituinte se lembra como é que eram os corredores do Congresso Nacional. Você tinha índios, negros, você tinha gente de todo lugar do Brasil e de todas as profissões fazendo pressão, negociando. A Constituição foi um processo de negociação fantástico. Eu acompanhei, eu estava em Brasília também, como presidente da Associação dos Defensores, e nós conseguimos finalmente entrar na Constituição. Tinha delegado, tinha um pessoal da limpeza pública, tinha promotor, juiz, o funcionário público, militar, é exatamente isso. Ela foi feita por essas pessoas e, por isso, ela é simples, ela é fácil de compreender. O problema é quando se quer interpretar aquilo que é simples, para se dar o interesse. Quando saiu esse negócio do Supremo, eu cheguei a fazer um vídeo aqui dizendo o seguinte: você passa numa rua e está escrito assim, proibido pisar no jardim. Só que você descobre que a distância menor que você vai caminhar é por cima do jardim. Aí você manda para o Supremo. Aí o Supremo diz assim, não, o cara que fez a placa proibido pisar no jardim imaginou um sujeito obeso. Já que você é magro, você pode pisar no jardim. É assim que funciona. Isso tira toda a tua segurança jurídica. Por isso é que é interessante, quem puder ler essa obra, principalmente a segunda obra, os 11, que é muito interessante, porque mostra como o Supremo funciona e os defeitos que o Supremo tem. Primeiro, eles são seres humanos, como nós todos. Por isso que o Supremo, aí é uma coisa que eu defendo, Roberto, mas defendo porque eu sou muito atrevido, eu não é da minha área, mas eu defendo muito que as decisões do Supremo fossem exclusivamente coletivas. Não tem sentido ter decisão monocrática num colégio daquele, porque se ele foi constituído como um colégio, é para que as pessoas pensem diferente, mas cheguem num acordo. Aí você é atropelado sempre por uma decisão monocrática, maluca qualquer, e que depois o tribunal, lá, o colegiado, modifica. Só que isso criou uma série de circunstâncias curiosas. Você vê o caso da prisão em segunda instância. No primeiro momento, você manda prender. O mesmo Supremo diz assim, prende, aí o cara fica preso lá, ele fica anos preso. Aí depois vem o mesmo Supremo e diz assim, não podia ter prendido, solta. Mas o que acontece? Se ele já não podia ser preso, não podia ser preso naquela época, porque a Constituição era a mesma. Quem é que vai pagar o prejuízo desse cara? Ou quem é que vai a interpretação também, o que está escrito é muito claro, não tem, entendeu? Agora, a interpretação atual está correta. Talvez eles tenham que mudar por conta do clamor popular, etc. e tal, e não é mudar a lei infraconstitucional, tem que mudar a Constituição. Essa que é a realidade. Mas é a mesma coisa também, eles estavam interpretando errado. Quando você pega essa questão que a gente está falando da prisão em segunda instância, a Constituição é muito clara sobre o transitado em julgado. Você só pode responder depois de transitado em julgado. Se isso é bom, se é ruim, se a justiça é lenta ou não é, mas a interpretação foi correta, dizem alguns, por causa do Lula. É outro problema sério. Quer dizer, a interpretação foi correta por causa do Lula. Se não tivesse o Lula, talvez o clamor popular mudasse essa interpretação. E aí, isso é que é uma grande questão que eu sempre levanto como cidadão, é a questão da segurança jurídica. Se o Supremo, a casa do Supremo, o Supremo é onde você diz, é a Constituição. Chegou ali, o cara diz assim, amigo, o Supremo entendeu assim, entendeu, acabou o assunto.
Mas eu não posso ter o mesmo Supremo decidindo de um jeito hoje e decidindo de outro jeito amanhã. Porque eu não sei, afinal de contas, qual é o caminho, né? Quem é que decide o que ali? Como é que funciona? Ô, Jackson, independente da insegurança jurídica do Nacional, que é o teu caso, o meu, do Leonardo, do Roberto, e de todo mundo que nos assiste, e de todo brasileiro, ainda existe a insegurança do investidor que não quer botar o dinheiro dele num local, num país onde a lei muda todo dia. Ou a interpretação da lei hoje você pode fazer, amanhã você não pode, agora que o teu dinheiro está aqui você não pode mais. É complicado isso. Mas vamos lá. Leonardo Fiade, qual é a tua visão desse embrulho que acabou virando um embrulho para presente, porque a Constituição foi respeitada pelo voto do ministro Fux e também dos outros 5 ministros que votaram contra a reeleição, como manda o figurino constitucional, no caso de Nhonho e de Batoré? Bom, nesse caso específico, ainda bem, né, que o Supremo manteve a redação como ela é, né? Quer dizer, o que o propunha o Gilmar Mendes e todos aqueles que o acompanharam é que a palavra vedada não significava vedada, significava permitida. Na verdade, era uma coisa assim. Como é que eu posso explicar isso, né? A gente sabe que no direito você tem interpretações, às vezes a literalidade da lei, se você interpretar a lei no seu conjunto, você não quer dizer exatamente aquilo, mas esse caso era um caso chapado. Então, eu acho que, né, dos males o menor, nesse caso o Supremo manteve a interpretação que era a única possível, mas eu não sou tão otimista que essas coisas vão melhorar assim tão rápido ou sob a presidência do Fux, né? Apesar de eu gostar do discurso que o Fux está fazendo como presidente. Ele está fazendo basicamente um discurso, olha, o Supremo está se metendo demais, basicamente, claro que ele não está falando com essas palavras, ele está falando com outras palavras, está falando, o Supremo está se metendo demais, está na hora do Supremo aprender a decidir, não decidir alguns assuntos que realmente não cabem ao Supremo. Eu gosto, acho que bacana, eu acho que esse discurso faz todo sentido, mas eu não sei se isso vai ser levado a cabo pelo jeito que nós já nos encontramos. E até porque, nesse caso específico, muitas fontes jornalísticas aí estão dizendo que houve um racha, que parece que o outro lado lá tinha como se o Fux tivesse prometido que votaria de um jeito e o Barroso mudaram, então agora eles querem se vingar. Não sei se é verdade, mas... Enfim, existem essas rixas, essas confusões no Supremo. Esse livro a que o Jackson se referiu é excelente, recomendo a todos, os 11. E o livro mostra muito bem isso, e que não é uma questão só de facções dentro do Supremo. Você tem, às vezes, cada um, eles conseguem, às vezes, formar maiorias ou se unir em torno de algumas coisas, mas não há um grupo bem formado, depende do assunto, isso muda. Então, que eles são 11 ilhas isoladas, o que é uma coisa muito ruim. Né? E aí, trazendo a questão para um problema mais estrutural, assim, o Supremo brasileiro foi desenvolvido, né, ou foi colocado na Constituição tentando emular a Suprema Corte americana. Só que lá o sistema é totalmente diferente. Eles têm um sistema federalista de verdade. Então, o que chega na Suprema Corte americana é muito pouca coisa. A Suprema Corte julga, sei lá, 300 processos, 400 processos por ano, talvez nem isso. E o Supremo julga, na casa dos milhares, se bobear centenas de milhares. Né? Então, é muito diferente. Por quê? Porque os estados têm mais autonomia e a Constituição americana é uma Constituição sintética. O que é a Constituição sintética? Ela trata dos direitos individuais, que todos os estados têm que respeitar, né, assegurar os direitos individuais, e trata da organização dos Estados Unidos, da União, de forma mais ampla. É só isso. Ela não diz... A Constituição brasileira fala do Pedro II. A Constituição brasileira falava, agora... que a taxa de juros teria que ser 12%. A Constituição brasileira entra em coisas tão minuciosas e tenta regular tudo de uma maneira tão centralizada que acaba sendo fatal que qualquer problema possa ter um cheiro de um descumprimento da Constituição. E eu falo por mim, quando a gente é advogado e a gente vai litigar em qualquer caso, você constrói o caso desde o começo de uma maneira que, se você perder, que você consiga, você tem argumentos para você levar isso para o Supremo. Não é assim, ô Vitaliano?
É assim. Com certeza, com que certeza. sempre você vai achar um artigo, um princípio. Então, isso já está muito aberto. Aí você chega nesse... Isso aí que acontece. Dá ensejo, como o Vitaliano falou, muito bem, a que os partidos e os políticos que sejam derrotados na arena política, a primeira coisa que eles fazem é isso, ó, vou procurar o Supremo, porque eles tentam ganhar no Supremo que eles não ganharam pela votação. Encerramos, então, o terceiro bloco de Menorá na TV e convidamos você a nos assistir na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio e também todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá!